Bom, estamos de volta com o programa Ação Nacional. Estamos falando hoje sobre o mercado imobiliário com a presença aqui de Cláudio Camargo Sanches, presidente da Amucamp, Associação dos Mutuários e Consumidores de Campinas e região. Vamos ver agora um desses casos de atraso. O seu José, melhor dizendo, espera há 10 anos a entrega de sua casa. Acompanhe. Seu José, igual todo brasileiro, tinha o sonho da casa própria. Pagava aluguel quando era jovem e há mais de 20 anos ele fez a inscrição em uma cooperativa habitacional e esse sonho foi realizado. Mudei lá, paguei certinho, graças a bom Deus, nunca atrasei, fazia de tudo para não atrasar. Mas o motorista aposentado teve que procurar a Amucamp, Associação dos Mutuários e Consumidores de Campinas e região, porque o sonho virou pesadelo. Seu José vive num dilema. Ele mora aqui nessa residência desde 1989. Ele sempre pagou as prestações em dia. O termo de quitação ele conseguiu em 2003, mas nada da escritura. E a preocupação é, ele precisa deste documento para deixar a casa para os filhos. Eu sei lá quanto tempo vou durar, se eu ficar um ano, 2 meses, uma semana, eu bato as botas aí e a família fica enrolada aí. E essa escritura, como é que vai fazer depois para assinar? Para passar a escritura? Então eu quero deixar tudo legalizadinho. Há 10 anos, seu José vai atrás da escritura e a resposta é sempre a mesma. Vai sair, mas só que não tem provisão de quando vai sair. Se daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, se é daqui a 1 ano. O senhor aguarda lá que quando sair, te chama. Segundo dados levantados pela presidência da Amucamp, cerca de 3.000 famílias estão na mesma situação de seu José. Bom, milhares de pessoas, como a gente pode ver aqui no Brasil afora, estão na mesma situação que o senhor José. Agora, a casa é dele ou não é dele, Cláudio? Como é que fica essa situação? Olha, muito feliz essa lembrança, esse caso especial. O que acontece é que Campinas tem uma grande cooperativa que vendeu as casas, vendeu através de um documento particular. As pessoas cumpriram por esses contratos, chegaram ao final, depois de 20, 25 anos, e se surpreenderam com 2 situações. Em alguns casos, existe ainda um pedaço da dívida a pagar, cuja responsabilidade não é do senhor José, não é desses compradores. A segunda situação é que mesmo que não exista pedaço da dívida, valores restantes, a cooperativa não está conseguindo desembaralhar a parte documental, portanto não está dando documentos de quitação para que essas pessoas possam dirigir-se ao cartório e colocarem de uma forma definitiva o imóvel em seus nomes. Esse é um caso muito grave, provocado por uma cooperativa local, que está atingindo aí milhares de pessoas em Campinas e região. E no caso dele, ele acaba perdendo tudo, Cláudio? Como é que fica a situação? Não, ele não perde, porque como ele tem um contrato, ele já tem o seu direito adquirido. Sim. E também cumpriu, digamos, toda a sua parte, né? Se não houver o saldo residual, a cooperativa tem a obrigação de simultaneamente dar para ele um termo de quitação para que ele possa dirigir-se ao cartório e tirar uma escritura em nome dele ou em nome dos filhos. Como a prefeitura alega que existe um embaraço documental, porque era uma área invadida, uma área onde teria uma desapropriação para ampliação do aeroporto de Viracopos, e que parte das terras ali eram de várias fazendas picadas, e hoje transformou-se em um grande conjunto residencial, um dos maiores do Brasil, as pessoas que ali estão morando chegam ao final do contrato, conforme nós explicamos, e não estão conseguindo a matrícula. Então, o que acontece? As pessoas comparecem e dizem: paguei tantos anos, eu já paguei há 10, 11 anos, mas até hoje não tenho escritura. Eu preciso passar esses móveis no meu nome, preciso passar esses móveis no nome dos meus filhos. Ou quando não são os filhos que comparecem, Júnior, e diz: infelizmente perdi meus pais. Hoje nós temos imóvel, mas nós precisamos repartir entre os irmãos. Como repartir se ele não tem um documento? Ele tem um documento particular. Ele não tem um documento para poder ir a cartório e cada um ter a sua parte, o seu quinhão, de forma legal. Então, esse é um embaraço que está sendo discutido. Nós estamos percebendo que existe assim, uma responsabilidade, um empenho grande da administração pública da cidade atualmente, mas a situação é muito grave e, com toda a minha experiência, posso dizer que isso vai se arrastar ainda por muitos e muitos anos. Por que as pessoas tendem a não se preocupar em querer fazer as escrituras? Porque isso acontece muito. Aí depois o ente acaba falecendo e aí acaba caindo no inventário. E se a família é grande, tem muitos irmãos, se complica muito mais ainda. Verdade. Aí nós temos os herdeiros, né? E também tem uma coisa, é muito comum você chegar, na ausência dos pais, numa eventualidade, os irmãos têm planos diferentes. Olha, vamos vender porque o meu objetivo é morar em tal local, é vender esse patrimônio. Eles não poderão fazer isso, eles não têm escritura, eles têm apenas um documento particular.
Então, isso é uma coisa, é um problema social de uma gravidade aqui na nossa Campinas região que não faz ideia. Se a gente examinar a parte documental que é disponível na Ucamp, é uma coisa absurda. Aliás, entrando no próprio site da cooperativa, se você fizer um passeio até as últimas páginas, você vai encontrar que a própria cooperativa informa que, na verdade, existe sim aproximadamente 6.000 unidades embaraçadas, ou seja, sem documento. E quem orienta, Cláudio, em relação a isso? É o PROCON, é o MUCAMP, para que as pessoas olha, não caiam nesse embaraço? Na verdade embaraço? é o seguinte, esse não é um trabalho para o PROCON, com todo respeito à entidade. Sim. Mas se a pessoa tem esse embaraço e precisa resolver porque há um problema familiar a ser solucionado, ele tem que, amigavelmente, junto à cooperativa, não resolve. Nós já percebemos que ao longo desses anos não resolve. Se existe um saldo devedor, ele só vai conseguir a quitação daquele saldo devedor se ele entrar na justiça. Por quê? Porque o contrato tem um fundo de compensação, o que seja, junto com as prestações ele fez a contribuição mensal, então ele tem o direito adquirido. Se existe um saldo residual lá, 20, 30, 50 mil reais, a responsabilidade não é da cooperativa, é do governo federal, Fundo de Compensação de Variação Salarial. Só que amigavelmente, lamentavelmente, as pessoas não conseguem solucionar. São obrigadas a entrarem na justiça para receberem o termo de quitação e aí sim, com a decisão, com a determinação judicial, essa coisa do saldo devedor desaparece. Só que, desaparecendo o saldo devedor, a cooperativa, em um processo instantâneo, ela tem que fornecer o termo de quitação para que a pessoa possa dirigir-se ao cartório e fazer a escritura definitiva. Isso também, como eu já citei há poucos momentos nesse mesmo quadro, não está acontecendo. Então é um problema sério. A pessoa deve procurar um advogado para solucionar esse problema. Se tiver interesse, se precisar, a associação está à disposição. Nós temos o nosso site e temos todas as cartilhas de orientação que a pessoa pode acessar, www.amucamp.com.br. Ou estar questionando qualquer coisa a Amucamp também por e-mail, porque hoje as pessoas estão utilizando muito esse sistema de comunicação. Podem procurar para que a gente possa orientar. Mas sempre digo, é importante uma conversa pessoal, porque esse é um assunto um pouco complexo e às vezes uma conversa telefônica não soluciona. Mas peço incentivo a essas pessoas, e são muitas, que saiam em busca do seu endereço porque o tempo está passando e o tempo é o maior vilão da história. Por isso que é importante deixar a documentação da sua residência em ordem sempre. Porque num caso desse, acaba entrando na justiça e como é que fica a situação? Se alonga, né, se arrasta por vários anos devido a todo o processo, né? Na verdade, na justiça é o seguinte, a justiça vai dar a decisão para o saldo tem um saldo devedor, a competência de quem é, do fundo de compensação, a justiça vai determinar. Porque quando nós examinamos, Júnior, quando essa lei última foi editada, assinada pelo ex-presidente Fernando Henrique, e mais Pedro Malan e Martos Tavares, que eram os ministros, eles deixaram uma brecha na lei. Então, nessa brecha que nós encontramos na lei, nós temos feito uma fundamentação jurídica e pedido uma solução. E felizmente, todas as ações têm sido ganhas por causa desse caminho feito de uma forma bastante concreta. Não deixa porta para que o banco se defenda. Literalmente, o fundo de compensação é obrigado a dar o termo de quitação. Só consegue-se isso, reforço, de forma judicial. Agora, se a pessoa tiver ainda um problema, mas eu já paguei, a cooperativa diz que eu não devo mais nada, mas os anos estão se passando, eu não tenho o termo de quitação, eu não estou em condições de me dirigir ao cartório. Eles já percebo que muitos já usaram, inclusive, influências políticas na cidade, em uma escala muito grande. Eu percebo até que pessoas muito interessadas abraçaram essas pessoas por interesses eleitoreiros e até hoje não resolveram. Estão se passando 8, 10 anos e as pessoas continuam no mesmo problema. Então, igualmente, se a pessoa não está tendo essa solução, e apesar de não existir a dívida, mas ainda não conseguir o documento para passar imóvel em seu nome, procure o Poder Judiciário. O mesmo procedimento acaba ocorrendo para quem adquirir um terreno, independente seja casa? Sim, o imóvel de qualquer natureza, mesmo comercial, residencial, ele se envolvendo numa situação problemática como essa que nós estamos abordando, sim, ele só vai conseguir desembaraçar por esse meio. Bom, um outro grande problema que a gente acaba descobrindo é que quando você deixa de pagar também um financiamento, o que pode acontecer com a pessoa quando ela chega nesse ponto? Júnior,
Nós vivemos uma situação nova no mercado, que já vem em vigência mais ou menos há uns 4 ou 5 anos. Os financiamentos bancários hoje são feitos com alienação fiduciária. É como se você estivesse comprando uma motocicleta, um carro. Se você não paga as prestações, decorrido ali 5, 6 meses de atraso, às vezes até de uma forma silenciosa, o seu banco vai ao cartório de imóveis e tira o seu imóvel. Ele vai chegar lá e fala, bom, mas esse cidadão, esse financiado não está com as prestações em dia, amparado pelas cláusulas contratuais, eu vou tirar o imóvel. Ele vai ao cartório de imóveis, pede que um oficial do cartório dirija-se até a residência do devedor e alerte-o. Olha, você está em dívida. Se você não quitar essa pendência dentro de 20 e 30 dias, automaticamente o banco vai tomar a propriedade, ele adjudica a propriedade. Essa nova modalidade, ela é muito leonina. Por que ela é leonina? Porque, convenhamos, nós temos que ver o lado social, Júnior. Nós temos, às vezes, atraso de prestações, mas por trás disso nós temos um pai desempregado, nós temos um pai adoentado, nós temos uma ocorrência maior, quer dizer, nós temos um problema social. Nós não podemos tirar o bem maior, que é a casa própria do cidadão, porque nós vamos desestruturar toda a família. Nós temos que encontrar alternativa, temos que dar oportunidade para a pessoa renegociar, para a pessoa buscar um suporte financeiro de um empréstimo na cidade, fazer qualquer modalidade, mas não perder a sua casa própria e ficar vigilante, porque os contratos atuais com alienação fiduciária, eles são uma certa armadilha para os compradores. Então, portanto, é bom a gente ficar bem atento em relação a isso. Bom, o programa Ação Nacional, você pode participar conosco, tirar suas dúvidas, enviar suas sugestões através de açãonacional@rs21.com.br, enviando um e-mail para a gente. Nós estamos falando hoje sobre o mercado imobiliário e nós vamos para o bloco seguinte, que nós iremos falar sobre a bolha imobiliária. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já.